Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas talvez você tenha chegado cansado demais, até para explicar o cansaço. Talvez você tenha ligado esse devocional sem muita expectativa, apenas porque ainda existe em você um resto de fé que se recusa a morrer, mesmo quando tudo dentro parece seco. Talvez você esteja vivendo dias corridos, tão cheios de tarefas, compromissos e cobranças, que o silêncio se tornou raro. E quando ele aparece, incomoda mais do que consola. Presta atenção nisso. Quando foi a última vez que você parou de verdade? Sem precisar produzir nada. Sem precisar provar nada para ninguém. Existe um tipo de cansaço que não é físico. É um cansaço da alma. Um desgaste que vem de carregar pesos antigos, enquanto tenta viver um presente acelerado demais. E isso vai criando espinhos por dentro, quase sem você perceber. Talvez você continue orando, lendo a Bíblia, indo, igreja, mas tudo isso tenha se tornado automático. Não porque você não ama a Deus, mas porque a vida ficou pesada demais e o coração aprendeu a sobreviver no modo economia de energia espiritual. Deixa eu te dizer algo com calma. Deus não está decepcionado com você por estar cansado. Ele não se assusta com a sua lentidão. Ele não exige pressa de quem está ferido. Ele apenas observa o solo do seu coração, com paciência. Jesus começou uma de suas parábolas dizendo: escutem atentamente. Isso não é um detalhe. É um convite, um chamado para desacelerar por dentro antes de tentar entender qualquer coisa por fora. Talvez você esteja ouvindo, mas não esteja escutando. Talvez a palavra até chegue aos seus ouvidos, mas não consiga descer até o coração. Porque no caminho existem espinhos demais, ruídos demais, preocupações demais. A correria da vida tem esse poder silencioso de sufocar o que é mais importante, sem fazer barulho. Não é uma rejeição direta a Deus. É um abandono sutil, quase imperceptível, causado pelo excesso. Você já percebeu como a gente pode amar, mas não demonstrar? Como a gente pode se importar, mas não cuidar? Como a gente pode crer, mas não cultivar? A fé também precisa de espaço para respirar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. A semente caiu, mas o solo está apertado. Não porque você seja uma pessoa ruim, mas porque você se permitiu viver sem pausas, sem presença, sem atenção ao que realmente importa. Existe algo profundamente doloroso em amar e não conseguir expressar esse amor. Em crer e não conseguir viver essa fé com leveza. Em querer fazer o bem, mas estar cansado demais, até para gestos simples. A história daquele pai que dava um beijo no filho dormindo e fazia um nó no lençol é simples, mas carrega algo profundo. Amor não grital. Amor permanece. Amor deixa marcas silenciosas de presença. Talvez você esteja com saudade de quando amar era simples, quando a fé não era um peso, quando Deus não parecia distante, quando o coração não estava tão cheio de espinhos invisíveis. Presta atenção nisso. Os espinhos não surgem de um dia para o outro. Eles crescem aos poucos. Um compromisso a mais, uma preocupação não resolvida, uma ferida ignorada, um perdão adiado, um cansaço não tratado. E quando você percebe, o amor ainda está ali, mas sufocado. A fé ainda existe, mas apertada. A presença de Deus ainda chama, mas encontra pouco espaço para se mover. Talvez você esteja vivendo a culpa silenciosa de não conseguir amar como antes, de não conseguir sentir como antes, de não conseguir se entregar como antes. E isso dói, porque você sabe que já foi diferente. Mas deixa eu te dizer algo com cuidado. Deus não está pedindo grandes gestos agora. Ele não está exigindo nada grandioso de você neste momento. Ele está apenas convidando você a olhar para o solo do seu coração. Não para se culpar, não para se condenar, mas para perceber o que está ocupando espaço demais aí dentro. O que está roubando o lugar da semente. O que está sufocando o amor sem você perceber. Talvez você tenha aprendido a sobreviver espiritualmente, mas não
a descansar, a continuar, mas não a sentir, a obedecer, mas não a permanecer. E isso cansa mais do que parece. A parábola do semeador não fala de um semeador apressado. Ele apenas semeia e a terra responde conforme aquilo que ela se tornou ao longo do tempo. Talvez você esteja com medo de admitir que o seu coração não está tão fértil quanto já esteve. Medo de decepcionar Deus? Há medo de parecer fraco. Medo de reconhecer que precisa parar. Mas presta atenção nisso com carinho. Reconhecer o cansaço não é fracasso espiritual. É honestidade. E Deus trabalha muito bem com corações honestos. Talvez você esteja aqui porque sente que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que. Sente que o amor está sendo sufocado, mas não consegue apontar todos os espinhos. Não se apresse. Este não é um lugar de pressa. Este é um lugar de escuta, um espaço onde Deus fala baixo, porque sabe que o coração cansado se assusta com vozes altas. Respira com calma, não resolve nada agora. Não tenta consertar nada ainda. Apenas permanece, apenas escuta, apenas permite que a palavra comece a tocar o solo, mesmo que devagar. Talvez hoje Deus não queira arrancar espinhos. Talvez Ele só queira que você perceba que eles existem. Porque todo processo de cura começa com consciência, não com cobrança. Você não está atrasado espiritualmente. Você está em processo, e processo não combina com comparação, nem com culpa, nem com pressa. O amor ainda pode ser semeado. A fé ainda pode respirar. O coração ainda pode se tornar boa terra. Mas tudo começa aqui, nesse lugar silencioso, onde você para de fugir de si mesmo. Permanece mais um pouco. Não sai daqui por dentro. Deus ainda vai falar com você com mais profundidade. E nada do que vem a seguir será rápido, nem superficial. Nem bácio. Talvez agora, com o coração um pouco mais quieto, você comece a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Não porque você não quisesse ver, mas porque a correria não deixava espaço para sentir. Presta atenção nisso com honestidade. Muitos espinhos não surgem porque somos maus, mas porque estamos cansados demais para cuidar do que cresce dentro de nós. E o coração, quando não é cuidado, vira um terreno ocupado por urgências. Talvez você tenha normalizado viver sempre no limite, sempre cansado, sempre atrasado por dentro, sempre prometendo que, quando tudo se ajeitar, você vai voltar a cuidar da sua fé com mais atenção. Mas deixa eu te dizer algo com cuidado. Mesmo que doa um pouco, a vida nunca desacelera sozinha. Se você não decide parar, os espinhos continuam crescendo enquanto você tenta sobreviver. Jesus foi muito claro ao falar da semente sufocada. Ele não disse que ela morreu por falta de fé. Ele disse que ela foi sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e pelos desejos desta vida. Isso significa que nem tudo que sufoca é pecado explícito. Muitas vezes são coisas legítimas, mas fora de lugar. Trabalho demais, responsabilidades demais, expectativas demais, peso demais. Talvez você esteja tentando ser tudo para todos e acabou não sendo presente nem para Deus, nem para quem você ama, nem para si mesmo. E isso cansa de um jeito profundo. Existe uma diferença grande entre viver ocupado e viver com propósito. O ocupado corre. O que vive com propósito sabe quando parar. E parar não é desistir, é obedecer. Talvez você tenha aprendido a medir sua espiritualidade pela constância das atividades e não pela qualidade da presença. Mas Deus nunca pediu performance. Ele sempre pediu coração. Presta atenção nisso. O semeador não mudou a semente. A palavra é a mesma. O que muda é o solo. E o solo não se transforma de uma vez. Ele passa por processo. Talvez você esteja frustrado porque ora e não sente. Lê e não se move. Vai à igreja e não se renova. Mas isso não significa ausência de Deus.
pode significar excesso de espinhos. Espinhos são silenciosos. Eles não gritam. Eles ocupam espaço. Eles roubam nutrientes. Eles crescem enquanto você resolve outras coisas que parecem mais urgentes. Talvez exista dentro de você uma fé sufocada, não abandonada. Um amor apertado, não morto. Uma vontade de recomeçar que ainda respira, mesmo fraca. E aqui vem o confronto amoroso. Enquanto você não tratar o excesso, não adianta pedir profundidade. Enquanto tudo ocupa espaço, a semente não consegue crescer. Isso pode doer um pouco, mas é necessário dizer: não é falta de Deus na sua vida, é falta de espaço para Ele se mover com liberdade no seu coração. Talvez você esteja esperando Deus fazer algo extraordinário, quando Ele está te convidando para algo simples e obediente. Reorganizar prioridades, mesmo que doa. Jesus nunca prometeu crescimento sem renúncia. Ele nunca falou de frutificação sem processo. Ele nunca vendeu uma fé rápida, fácil ou confortável. Talvez você esteja espiritualmente cansado porque tentou crescer sem parar para curar. Tentou produzir sem descansar. Tentou obedecer sem ouvir. O problema não é que você parou de amar. O problema é que você deixou o amor sem cuidado. E tudo que não é cuidado, adoece. Talvez você tenha se tornado eficiente demais e sensível de menos. Forte demais por fora e cansado demais por dentro. Fiel por obrigação, não por prazer. Deixa eu te dizer algo importante. Deus não quer apenas que você continue, Ele quer que você permaneça. E permanecer exige presença, não pressa. A semente não briga com o espinho. Ela apenas não cresce quando o espaço é tomado. Por isso o trabalho começa no solo, não no fruto. Talvez Deus esteja te confrontando hoje não com gritos, mas com silêncio. Não com acusações, mas com perguntas. O que tem ocupado o lugar da palavra no seu coração? O que tem roubado seu tempo de escuta? O que tem sufocado sua capacidade de amar? Talvez você precise admitir que está cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de dar conta. Cansado de não falhar. Cansado de não parar. E admitir isso diante de Deus não é fraqueza. É maturidade espiritual. É o início da transformação real. Jesus nunca expulsou os cansados. Ele sempre os chamou para perto. Mas ele também nunca fingiu que o excesso não existia. Talvez hoje ele esteja te ensinando que fé saudável também sabe dizer não. Também sabe limitar. Também sabe descansar. O pai do nono lençol não fazia algo grandioso. Ele fazia algo constante, pequeno, silencioso presente. Talvez Deus esteja te chamando de volta para os pequenos gestos. Pequenas orações sinceras. Pequenos momentos de escuta. Pequenas decisões de amor. Porque é assim que os espinhos perdem força. Não com culpa, mas com cuidado. Não com pressa, mas com constância. Talvez você precise parar de pedir para Deus mudar tudo de uma vez e começar a permitir que Ele vá ajustando aos poucos. O reino de Deus cresce como semente. Devagar, em silêncio. No tempo certo. Sem espetáculo. E se você respeitar esse processo, mesmo que hoje não pareça, algo novo vai começar a respirar dentro de você. Não porque você se esforçou mais, mas porque você criou espaço. Permanece. Ainda não é hora de concluir. Ainda não é hora de resolver tudo. Deus ainda vai conduzir você para um lugar de entrega mais profunda. Talvez agora você perceba que não precisa correr para lugar nenhum. Que não existe urgência em responder tudo. Que este é o momento de permanecer, não de resolver. Deixa eu te dizer algo com calma. Deus não está pedindo que você arranque todos os espinhos hoje. Ele está pedindo que você pare de fingir que eles não existem. Talvez você esteja sentindo um peso sair dos ombros simplesmente por admitir que está cansado. Que ama, mas está sufocado. Que crê, mas está sobrecarregado. Que quer continuar, mas precisa descansar. Esse reconhecimento já é um gesto de fé. Pequeno, silencioso,
mas profundamente verdadeiro. Agora, sem pressa, permita que o seu coração se incline um pouco mais, não como quem se entrega por obrigação, mas como quem finalmente encontra um lugar seguro para baixar a guarda. Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte diante de Deus, quando Ele só queria que você fosse verdadeiro. Então, com suavidade, comece a falar com Ele aí dentro. Não com palavras bonitas, não com frases prontas, apenas com aquilo que é real. Deus, eu estou cansado. Deus, eu me perdi no excesso. Deus, eu deixei espinhos crescerem onde o amor deveria respirar. Não precisa dizer tudo de uma vez, nem agora, nem perfeitamente. Deus entende até o silêncio que acompanha essas palavras. Talvez você precise entregar culpas antigas. Culpa por não sentir como antes. Culpa por não conseguir amar com leveza. Culpa por achar que decepcionou a Deus. Mas deixa eu te dizer algo com firmeza e ternura. Deus não se decepciona com quem decide voltar para o centro. Ele se alegra com quem escolhe a verdade. Agora, permita-se imaginar o seu coração como um solo que está sendo cuidado, não julgado. Um solo que não está sendo pressionado a produzir, mas preparado para receber. Talvez você precise pedir algo simples hoje. Algo como: Deus, me ajuda a criar espaço. Deus, me ensina a desacelerar por dentro. Deus, me mostra o que precisa sair para que o amor volte a crescer. E enquanto você faz essa oração silenciosa, lembre-se, o reino de Deus não cresce no barulho da pressa, mas no silêncio da obediência diária. Talvez você precise entregar agendas cheias demais, expectativas altas demais, obrigações que você assumiu sem ter estrutura emocional para carregar. Entregar não é desistir, é confiar, é dizer: eu não dou conta sozinho, e tudo bem. Agora, permita-se descansar alguns segundos nesse lugar. Não pense no depois, não planeje o amanhã. Apenas permaneça. Deus trabalha profundamente quando a gente para de se defender. Talvez você sinta vontade de chorar. Talvez não sinta nada. Nenhuma das duas coisas invalida este momento. Deus não mede encontros pela intensidade emocional, mas pela sinceridade do coração. O amor volta a crescer quando encontra espaço. A fé volta a respirar quando o excesso é tratado. A presença de Deus se torna perceptível quando o coração se torna boa terra. E boa terra não é terra perfeita, é terra disponível. Talvez hoje você esteja oferecendo a Deus algo simples, como aquele nó no lençol, um gesto pequeno, estou aqui, não desisti, me ajuda. E isso é suficiente para começar um novo ciclo espiritual. Agora, com cuidado, eu quero orar com você. Deus Pai, olha para este coração cansado que está aqui agora. Tu conheces os espinhos que cresceram no silêncio. Tu conheces o peso que ele carregou sem pedir ajuda. Nós não pedimos atalhos. Nós não pedimos soluções rápidas. Nós pedimos cuidado, presença e transformação verdadeira. Ensina-nos a amar de novo, começando pelos pequenos gestos. Ensina-nos a priorizar tua presença acima da correria. Ensina-nos a sermos boa terra, mesmo em processos lentos. Que o amor volte a respirar onde foi sufocado. Que a fé volte a crescer onde foi apertada. Que o descanso volte a habitar onde só havia obrigação. Agora, permanece mais um pouco em silêncio. Deixa Deus trabalhar onde palavras não alcançam. E quando você sair deste momento, não saia correndo. Leva essa calma com você. Leva essa consciência. Leva essa decisão silenciosa de cuidar do que realmente importa. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que está cansado, ferido ou quase desistindo da fé. Às vezes, um pequeno gesto muda tudo. E se este tempo fez sentido para você, continua caminhando comigo nesses devocionais. Não por obrigação, mas por desejo de permanecer na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe com descanso, clareza e amor renovado. Que o seu coração se torne boa terra e que as sementes do amor frutifiquem no tempo certo. Permanece em paz.